E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, onde quer que você esteja, agora, nesse momento, seja na cidade, na roça, no campo, seja no hospital, no presídio, no sanatório, onde quer que você me ouve, em o nome do poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja abençoado. Seja abençoada. Sua vida seja iluminada, transformada, guardada, protegida. Bem como toda a sua família, todo o seu lar, o seu trabalho, tudo que você tocar com as suas mãos, seja abençoado a partir de agora, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. 1 milhão de vezes você pensou em desistir, sem forças pra lutar, sem saber aonde ir. Amigos se afastaram, já não conseguem entender. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Você olha da janela, parece até um furacão, carregando com os teus sonhos, teu castelo de ilusão. Esse mundo e seus esquemas se esqueceram de você. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Nada de ficar dizendo, pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Janela, parece até um furacão, carregando com os teus sonhos, teu castelo de ilusão. Esse mundo e seus esquemas se esqueceram de você. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Nada de ficar dizendo, que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história.
Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria focar durante toda essa semana eu queria focalizar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, e versículo 37 e também o versículo 38. Abra sua Bíblia e nós vamos estudar já já esses versículos tão interessantes, tão maravilhosos, tão magníficos, porque a gente sempre leu, mas nunca nós observamos a profundidade, a grandeza, a extensão daquilo que Jesus estava falando. Aliás, tudo que ele fala é extraordinário, mas nem sempre a gente tem alcance para compreender a sua mensagem, o espírito da mensagem. Mas essa mensagem, essa palavra, quando Jesus disse lá em Lucas, capítulo 6, e versículo 37 e 38, ele diz assim, olha só, que palavra forte. Ele diz assim, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então essas são as palavras de Jesus. Então nós, meditando, o Espírito Santo nos abriu os olhos. E eu quero passar isso para vocês. Que a verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte, é que nesta palavra, Jesus coloca a sua vontade, mas deixa a sua vontade para que nós venhamos obedecê-la ou não. Se nós obedecermos, então tem uma bênção. Se nós não obedecermos, então não tem a bênção, tem a maldição. Veja só, não julgueis e não sereis julgados. Então você que está me ouvindo, que é fofoqueiro, fofoqueira, você que costuma usar a língua para disseminar o mal, para levar o mal, as fofocas, as intrigas, para levar o que não presta, para espalhar a semente do diabo, o joio. Você que está julgando as outras pessoas, você que se coloca como juiz ou juíza, então você também será julgada ou julgado. Da mesma forma como você age para com os outros, também outros agirão para com você. Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Não seria isso uma forma de oferta? Não seria isso uma forma de oferta? Porque a partir do momento em que eu não julgo a pessoa, eu estou fugindo do mal. Eu estou deixando de usar o mal, eu estou deixando de usar a minha língua para condenar as pessoas. Porque no que eu julgo, eu condeno. Ou estou condenando também, ou estou sendo condenado também. Quer dizer, é uma oferta. É um tipo de oferta. Se eu não julgo, então eu não serei julgado. Se eu não condeno, eu não serei condenado. Mas se eu condenar, então eu estarei sendo merecedor de condenação também, não é verdade? Se eu julgo, eu estou sendo merecedor de julgamento. Mas se eu não julgo, eu não serei julgado. Eu serei merecedor de também não ser julgado. Se eu condeno, eu serei merecedor da condenação. Mas se eu não condeno, eu não serei condenado também.
Se eu perdoo, eu serei merecedor de perdão. Também serei perdoado. Mas se eu não perdoo, então eu vou merecer também a condenação. Eu não serei perdoado. Veja que Jesus está falando num sentido espiritual. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que nós temos que avaliar direitinho. Que tipo de fé dispensa a oferta? Porque a partir do momento que eu não julgo, porque eu creio no meu Deus, eu tenho comunhão com Ele, e eu não julgo as demais pessoas, eu estou manifestando a minha fé. Eu estou manifestando uma fé, não é verdade? Quando você deixa de julgar as pessoas, você está deixando de condená-las também. Então você está fazendo a sua oferta, você está sacrificando a sua língua, sacrificando o seu ser de ficar falando. Você estará sacrificando as suas palavras e ficará com a língua trancafiada, a boca fechada. Não é verdade? Então você está fazendo sua oferta. É uma oferta. Então, todo tipo de fé manifesta também uma oferta. Qual tipo de fé que dispensa a oferta? Não existe. Toda a fé tem uma oferta. Se a fé é espiritual, então tem uma oferta espiritual, embora toda oferta de fé seja espiritual, mesmo a econômica. Mas toda a fé exige, toda manifestação de fé exige a oferta. Agora, se nós quisermos dividir a manifestação de fé da parte do ponto de vista espiritual, como é o caso aqui, de perdoar e ser perdoado, porque quando eu perdoo, eu estou sacrificando, eu estou mostrando a minha oferta. É ou não é? Quando eu perdoo, eu não estou manifestando uma fé? Estou. Quando eu perdoo, eu não estou fazendo a minha oferta? Estou. Por quê? Porque eu deveria não perdoar do ponto de vista humano, não é verdade? Do ponto de vista humano, a pessoa pisou no meu calo, então eu vou pisar no calo dela, como é normal entre os seres humanos. Mas não do ponto de vista da fé daqueles que vivem em comunhão com Deus. Porque quem vive a fé no Senhor Jesus, perdoa. Por que perdoa? Porque recebe um perdão maior que vem de Deus. Então isso é fé. E quando nós perdoamos, nós estamos fazendo a nossa oferta de fé, que é a oferta espiritual. Então, não existe fé sem oferta, e não existe oferta sem fé. Mesmo sendo a fé teórica, ainda assim, a consciência de quem tem a fé teórica cobra atitude, bate, faz doer, por causa de não ser agida, ser exercitada com oferta, não é? A pessoa, por exemplo, que tem uma fé teórica, como são os religiosos, como são os hipócritas, aqueles fariseus, os escribas, que dão ofertas, que dão os dízimos da hortelã, do cominho e do endro, mas negligenciam a misericórdia, a justiça e a fé. Então essas pessoas têm uma fé teórica. Mesmo essa fé teórica, na consciência deles, então há aquela dor de não ser seguida aquela fé com uma oferta. Então, não existe fé sem oferta. Não existe. Assim como não existe oferta sem fé. É claro que os teólogos, os incrédulos, teólogos incrédulos, preferem optar por uma fé mais abstrata, mais descompromissada, mais teórica. É a forma mais cômoda de se crer em Deus. Mas quando se trata da fé bíblica, a fé apoiada na palavra de Deus,
a fé praticada na palavra de Deus, então não há como separar a fé da oferta. Que tipo de oferta, então, acompanha a fé prática? Que tipo? Porque quando nós perdoamos, nós estamos manifestando uma fé prática e uma oferta prática também, porque estamos dando a outra face, não é verdade? Jesus disse, se alguém lhe ferir numa face, dê a outra face. E a partir do momento que eu perdoo aqueles que me odeiam, que me perseguem, que falam mal de mim, que nem me conhecem, nunca estiveram comigo, mas porque ouviram falar, então me odeiam. E eu perdoo essas pessoas. Eu perdoo, porque eu tenho recebido um perdão maior, como não vou aplicar ou ofertar um perdão menor? Mas que tipo de oferta acompanha a fé prática? Todo e qualquer tipo de oferta acompanha a fé prática. Cada oferta tem a sua própria finalidade. Cada oferta tem a sua própria razão de ser. E isso nós vemos também no passado, quando o povo de Israel, nas leis levíticas, nas leis espirituais, de acordo com o pecado, o pecador tinha que se apresentar diante do sacerdote com uma oferta. Se o pecado era muito grave, então tinha que ser um animal macho, sem defeito, etc, etc, etc. Mas se o pecado era uma coisa pequena, então podia se oferecer algo mais simples, mais barato, de acordo com o pecado. Ora, nós sabemos hoje que a fé é acompanhada de uma oferta. E dependendo do tipo de fé, como nós já falamos, você perdoa, você está manifestando uma fé e, consequentemente, uma oferta. Mas, no que diz respeito a outras coisas, então outras ofertas têm que ser feitas. Por exemplo, a consciência limpa. Pelo perdão divino, por exemplo, você quer uma consciência limpa pelo perdão de Deus. Então você tem que fazer a sua confissão dos pecados. Não é assim? Então você tem que ofertar a confissão, ó Deus, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei, estou aqui, para o Senhor me perdoar, meu Senhor, me perdoa, tem misericórdia. E a partir daí a pessoa se arrepende, a pessoa passa a não fazer mais aquilo que ela fez que estava errado. Então, essa consciência limpa exige uma oferta, que é a confissão de pecados e o arrependimento sincero. Porém, a comunhão íntima com o Altíssimo exige a oferta da dedicação diária da oração, consagração e fuga do pecado. Então, para que eu possa ter uma comunhão com Deus íntima, para que eu possa ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, então eu preciso dedicar a minha vida todos os dias. Eu tenho que estar em consagração, em oração, fugindo do pecado, não é? Eu tenho que viver uma vida limpa, eu tenho que viver uma vida restrita, limitada. Eu não posso ter as mesmas regalias que os incrédulos. Os incrédulos vão e fazem o que bem entendem. Os incrédulos entram na internet, veem páginas de pornografia. Os incrédulos, filhos das trevas, se mesclam com o que o diabo oferece nesse mundo. Então nós temos aquelas festas funk, né? Tem aquelas festas, aquelas baladas, enfim, aquelas badalações noturnas. Então nós temos um monte de coisas que não estão de acordo com a fé daqueles que andam com Deus, daqueles que vivem uma vida com Deus. Quem anda com Deus, quem quer ter uma consciência limpa, quem quer viver uma vida em intimidade com Deus, vive uma vida regrada, uma vida de acordo com a palavra de Deus, procura fugir do mal, procura fugir das más companhias, aquelas companhias que são terríveis. Então, a pessoa passa a viver uma vida em comunhão com Deus. Então,
Veja, a comunhão com Deus, que é uma manifestação da fé, exige a oferta da restrição de uma vida, digamos assim, vulgar. Né? Exige que a nossa vida seja uma vida regrada, uma vida de família, é ou não é? Então você verifica que vou repetir, para que você possa ter uma vida em comunhão com Deus, intimidade com Deus e possa conquistar a vida e ser abençoado, você tem que restringir a sua vida a uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida que está longe da bagunça, está longe das mentiras, que está longe daquilo que não presta. Você passa a viver em família, passa a viver de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer, é uma oferta que você faz para que você possa estar na presença de Deus, para que você possa gozar da comunhão com Deus. É ou não é? Então, diante de uma fé, há sempre uma oferta. Não há fé sem oferta e não há oferta sem fé. Os dois se completam. Nasci na Bahia, e onde minha mãe tinha 8 filhos, né? Meu pai ele vivia dopado de remédios, doente, não podia trabalhar. Minha mãe tinha que trabalhar para sustentar os 8 filhos. Eu tive que trabalhar com 7 anos, ajudando a minha mãe a cuidar dos meus filhos, dos filhos dela, para poder ela trabalhar. E eu vivia de migalhas, né? Eu ia na casa das vizinhas para poder comer, porque tinha dias que na casa da minha mãe não tinha nada para comer. Tinha dias que tinha que molhar farinha com açúcar para se alimentar e alimentar meus irmãos. Quando eu completei meus 15 anos, na revolta, coloquei uma mochila nas costas e parti para São Paulo. Vim para São Paulo, trabalhei de tudo que um ser humano pode trabalhar. Como eu não tinha idade, o meu primeiro serviço foi de faxineira. E eu, revoltada na faxina, limpando um shopping, encontrei uma moça, ela me convidou para trabalhar de balconista. E eu fui trabalhar de balconista, e eu fui tendo uma condição maior com as comissões nas vendas, fui aprendendo a vender, mas mesmo assim, fiquei 8 anos trabalhando, mandava dinheiro para minha mãe, mas era muito pouco, mal dava para ela pagar o aluguel, porque ela vivia de aluguel lá. E voltei com 8 anos depois, né? Quando eu cheguei lá, a situação estava terrível, pior. Minha mãe sendo despejada da casa de aluguel, meus irmãos passando necessidade. Então eu peguei a mochila, voltei de novo, mais revoltada ainda. E eu comecei na revolta, trabalhar de dia e de noite, para suprir as necessidades lá, suprir as minhas necessidades aqui, porque eu pagava aluguel também, para viver, para morar. E com isso, os anos foram passando, e eu mandava o dinheiro mal dava para comprar o remédio do meu pai. Eu fiquei tão deprimida, tão revoltada, que eu comecei a me viciar na bebida, me viciar em tudo que é tipo de coisa. Tentei o suicídio por diversas vezes. Teve noites que eu me acordava pensando em cortar os meus pulsos. Tão revoltada que eu comecei a me viciar na bebida, me viciar em tudo que é tipo de coisa. Tentei o suicídio por diversas vezes. Teve noites que eu me acordava pensando em cortar os meus pulsos, porque eu não conseguia manter eu aqui e nem conseguia manter lá. Então isso me revoltava muito. Até que um dia eu conheci a Igreja Universal, que foi uma mãe para mim, onde eu aprendi a ser uma dizimista, aprendi a conquistar. Eu falava, não, se eu sou uma dizimista fiel, tudo vai acontecer, porque Deus está no comando. Então eu comecei a vender bananas, caixas de banana, e foi muito rápido, porque eu comecei com R$10, e dos R$10 foi muito forte, porque as pessoas, quando eu determinei, falei assim, olha, para o dono do lugar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter o dinheiro para pagar o aluguel do ponto que eu aluguei. Que é hoje uma loja de carrinho e sacola,
Eu determino antes de começar o meu trabalho. Eu tiro o dízimo antes e falo isso que eu quero tirar durante o dia. E quando chega no final do dia, quando não está batendo, Deus envia um cliente e ele leva e eu bato a minha meta até ultrapasso daquilo que eu determinei antes. E nisso hoje, graças a Deus, a minha família vive muito bem. Minha mãe tem comércio de coisa que um dia ela passou fome, hoje ela vende comida. Hoje ela tem para dar. Hoje, graças a Deus, até Deus me abençoou que hoje eu crio 3 crianças, né? Que hoje eu dou o conforto que eu nunca tive. Quando eu tinha minha infância, nenhuma televisão eu tinha para assistir. Hoje temos várias, né? Hoje meus filhos vivem do melhor. Me casei na Igreja Universal, conheci um homem maravilhoso que tem só a acrescentar, tem me feito muito feliz. E hoje tenho muita saúde, a minha família tem saúde. Meu pai que vivia doente, hoje, graças a Deus, tem muita saúde, né? Minha mãe, hoje ela vive feliz. Hoje ela vive na presença de Deus também, né? Hoje ela conheceu também a Igreja Universal, através do meu testemunho, através do dízimo, né? De eu ensinar o dízimo, hoje eles estão prosperando. Hoje eu dou o dízimo com alegria, porque eu sei que através disso eu narrei todos os devoradores que havia na minha família, na minha vida. Hoje eu vivo feliz. Conheces meu querer, conheces minha fé. Graças a Deus, tá vendo? Esse é o segredo para as pessoas que querem uma vida nova. Talvez você diga assim, será que para mim tem jeito? Eu tenho sido um caso perdido. Você tem sido um caso perdido para os seus parentes, para os seus amigos, seus conhecidos, mas não para Deus. Deus acredita em você, minha amiga, meu amigo. Deus aposta em você. Ele acredita, ele crê em você. Agora, é claro, para que haja um resultado dessa manifestação de Deus na sua vida, é preciso que você também creia nele, que você acredite nele, nas promessas dele. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. E estaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição me conduzia. Se eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse